Cumprimento a todos com a paz do Senhor, né? Vamos estudar um pouco sobre revelação. É uma palavra muito forte. Abre a sua Bíblia aí, no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 2, versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu, né? Aqui, meus queridos, Deus ele revelou, né, a palavra a Daniel, né? Porque Daniel ele se colocou na posição de servo de Deus. E por ele colocar-se na posição de servo de Deus, o Senhor revelou a ele a sua palavra, né? O que é revelação? Eu anotei aqui. Revelação, expor, dar a conhecer a verdade divina. Revelação é você conhecer os mistérios que está oculto, né? Que está escondido, né, na palavra de Deus e na natureza. Então, quando Deus revelou para Daniel, né, através de sonho, porque Deus tem várias formas de se revelar, né? E a Bíblia diz que Deus revelou para Daniel, né, o sonho que estava na mente do rei Nabucodonosor. E conforme Daniel, né, falou aquele sonho, o rei ficou encantado, porque só o rei e Deus sabia, né? Então a revelação ela mexe com você, porque a revelação ela vai muito mais além, né? Então, quando Deus se revela de uma forma soberana, infinita, né? Caminha comigo dentro da Bíblia. A Bíblia diz em Gênesis 17 que Deus apareceu para Abraão e disse: anda em minha presença e ser perfeito, né? Deus se revelou para Abraão, né, de uma forma sobrenatural, né? Então a revelação é tirar o véu, né? É uma das traduções da palavra revelação, é tirar o véu da venda dos olhos, né? Quando Ló saiu de perto de Abraão, a Bíblia diz que o Senhor falou com Abraão. Então, quando Ló sai de perto da tua vida, quando as dificuldades, as batalhas, né, sai de perto de você, automaticamente o Senhor começa a te revelar as coisas, né? Porque a revelação, ela pode mudar a sua vida, né? A revelação, ela tem várias formas de você compreender. Primeiro, revelação no Antigo Testamento. A Bíblia diz que Deus usava os profetas e Deus revelava a eles o que ia acontecer nos dias futuros, né? A Bíblia diz que Deus usou, né, o profeta Daniel, e aí o Senhor mostrou para Daniel várias coisas que devem acontecer nesses dias atuais, né? E a revelação no Antigo Testamento, Deus usou também o profeta, né, Zacarias, avisando dos eventos futuros, né? E Deus usou, né, também o profeta, né, Ezequiel, avisando sobre algumas coisas que devem acontecer nos dias atuais. E Deus também usou o profeta Isaías para anunciar a vinda do Messias, né? Então, essas revelações eram revelações do Antigo Testamento,
E essas revelações do Antigo Testamento apontavam para o Cristo, né? Então agora, a revelação através de Jesus Cristo, né? Que a maior revelação é o Cristo, né? Jesus Cristo. Então, a revelação no Novo Testamento, ela aponta para os dias de hoje, né? A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que Deus mostrou para João as coisas que breve devem acontecer. Para você entender o que significa a palavra revelação, tem várias formas de Deus se revelar para você. Primeiro, através da palavra, né? A maior revelação de todas é a palavra. Segundo, através do profeta. Deus pode revelar através do profeta. E terceiro, em sonho, né? Deus pode te mostrar em sonhos as coisas que em breve devem acontecer. Quarto, visão. Deus pode te mostrar, né? Como mostrou para Ezequiel o vale de ossos secos, né? Então, Deus tem várias formas de se revelar, né? Através da natureza. Você vê o sol, você vê a lua, as estrelas. E você vê aquelas coisas todas, você fala, como pode? Um Deus fez tudo isso. Porque esse Deus, ele se revela, né? Porque a revelação, né? Ela pode fazer a sua vida melhorar. Então, né? Como Deus revelou para Daniel, né? E Deus revelou para José, Deus deu entendimento para José entender, né? O sonho das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, das 7 espigas murchas e das 7 espigas cheias e fartas. Então José, né, automaticamente quando o faraó contou, Deus já deu a revelação e a interpretação para José, né? Porque Deus, ele quando revela, isso vai estar sendo gravado. Quando Deus revela alguma coisa sobre a sua vida, é sinal que ele já falou contigo há um tempão. Certo? Quando Deus usa um vaso e Deus revela para esse vaso algo sobre a sua vida, é porque o Senhor já falou contigo há muito tempo, há muitos anos. Mas só que nós, seres humanos, nós esquecemos, né? Mas só que o nosso Deus, ele jamais esquece. Então, revelações, né? É a manifestação de Deus, né? É algo sobrenatural, né? Porque quando Deus te revela, né? Ele quer que você o conheça, né? Revelação é expor, é dar a conhecer, né? É quando o Senhor te revela algo profundo, tipo uma verdade divina, algo que está na Bíblia que você não consegue compreender. E com o tempo você buscando, o Senhor te revela algo sobrenatural e você fica impactado, né? E a revelação, né, através do profeta, né? A Bíblia diz que Deus usou o profeta Samuel, né, para repreender Saul, porque o Senhor já tinha revelado aquilo que Saul já tinha feito, né? E aí Samuel foi e falou, né? Quando Deus dá uma revelação para a gente, em prol de alguém, e Deus fala para a pessoa, os sintomas você não consegue ficar sossegado. Segundo, você fica inquieto. Terceiro, você pode até dormir, mas você tem dificuldade. Enquanto você não colocar essa revelação para fora, né? Porque a palavra é clara. Se eu ver o ímpio no seu caminho mau, eu não falar para ele, o sangue dele virá sobre minhas costas. E se eu ver um justo indo na sua impiedade, eu não avisar o justo, o sangue daquele justo vai vir sobre minhas costas, né? Então, quando o Senhor me revela algo, eu não entrego esse rolo,
ele me cobra. Por que ele me cobra? Porque o Senhor já me revelou algo, eu não falei, e eu vou deixando a pessoa viver uma vida ímpia. Eu não avisei. Aí o que acontece? Naquele grande dia o Senhor vai chamar vai chamar você pelo nome e vai perguntar por que você não avisou fulano, ciclano, né? Porque a revelação, ela causa impacto, né? E Deus, quando deu a revelação para Daniel, ele é Deus, ele mostra, né? E outro esclarecimento, quando Deus, ele dá uma revelação para o irmão, e essa revelação não bate com aquilo que tu pediu a Deus, não julgue o irmão, ore por ele, né? Porque às vezes você pede, Senhor, me dá conhecimento, aí o irmão te entrega outra revelação que não bate com essa, aí tu fala, não foi de Deus, né? Porque Deus sabe, ele sonda a sua mente, ele sonda o seu coração, né? Então nós temos que tomar cuidado aonde a gente vai, com quem nós conversamos, porque tem revelação que é divina, que tu fala, Senhor, não falei com ninguém isso. Tem revelação que é profunda, e tem revelação humana. O que é a revelação humana? Eu conto o meu problema para você, você vai na sua mente, produz uma revelação e fala para mim. Isso é revelação humana. Revelação divina é só eu e Deus. Aí você vem falar, Deus me revelou, Ele está requerendo de você oração, jejum e palavra. Eu vou falar o quê? Foi Deus que falou, porque eu falei com Ele há 2 semanas atrás. E o vaso que me entregou não sabe de nada. Isso é revelação, quando a pessoa não sabe de nada. Quando a pessoa sabe alguma coisa da sua vida, você pode até desconfiar, porque a pessoa conhece um pouco da sua vida, do seu testemunho, sabe onde você congrega, em que você está, seu temperamento, seu ponto de vista. E quando te entrega uma revelação, você até, será que foi Deus? Né? Então, isso acontece comigo, com todo mundo. Né? Você fica com o pé atrás. Não é que você está desconfiando do irmão, da irmã, mas porque aquele vaso conhece a sua vida. Aí fica difícil de acreditar. Agora, quando Deus pega um vaso que é de longe, que não conhece nada da sua vida, né? Você vai falar, foi Deus que falou. Porque Deus usou aquele irmão para falar comigo e agora está testificando, né? Então, outra coisa, quando Deus chega a falar com você, uma revelação, é que Ele já palestrou contigo há um tempão. Ele só usa o vaso para testificar o que Deus já falou com você. Tipo, Deus falar contigo. Deus Todo-Poderoso fala contigo assim, eu quero você se consagrando, buscando, clamando. Aí chega um vaso que não te conhece e diz, Deus está mandando te dizer que é para você clamar e orar. Tu vai ficar impactado. Por quê? Porque o vaso não conhece a sua vida. Né? Então, a revelação, ela causa em nós um impacto. Porque quando você ouve a voz de Deus através do profeta, através da palavra, do ensinamento, acontece com você, comigo, igual aconteceu com Daniel. Quando o anjo do Senhor falou para Daniel, tu é muito amado, Daniel caiu de joelho, porque quando ele ouviu a voz de Deus, ele não aguentou. Né? Quando nós ouvimos a voz de Deus, né? Porque o vaso, quando ele sabe quando está errado, ele sabe quando está na posição, o vaso sabe, porque tem intimidade com o Espírito de Deus. Então, né, o Senhor revela, né, as coisas, né? Revelações através de sonhos. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 2, versículo
12, que diz assim: e sendo por divina revelação avisado em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Aqui conta a história, né? A qual o anjo do Senhor apareceu para José, né? E falou com ele por divina revelação, ó, para que ele não voltasse para o junto de Herodes, para que ele não voltasse, né, para Galiléia, para Jerusalém. E aí agora, né, e José, ele vai, né, para outro local. José desce, né, para o Egito. E quando ele está lá no Egito, o anjo disse: ficai aqui até que aqueles que é a morte do menino morram. E aí a Bíblia diz que Herodes, quando soube que ia ter um novo rei, né, Herodes mandou matar todos os meninos. Por que Herodes mandou matar todos os meninos, né? E deixar as meninas vivas? Essa é uma revelação que vai para você. O propósito de Herodes é destruir a família. Porque se Herodes matasse todos os meninos, como é que a família ia se reproduzir? Como é que a família ia crescer? Né? Então, Herodes seguiu o espírito maligno de Faraó, né? A Bíblia diz no livro de Êxodo, né, que Faraó, né, mandou matar todos os meninos. Por quê? Qual era o propósito de Faraó mandar matar todos os meninos? Era destruir a família de quem? De Moisés. Né? Mas Deus podia vir na revelação, tocou no coração da mãe para botar Moisés dentro de um cesto. E a Bíblia diz que Moisés foi andando, foi dentro do rio Nilo e chegou até onde estava, né, a filha das princesas. E elas pegaram Moisés e deram nome a Moisés, de Moisés, que significa tirado das águas, né? Esse é o nome Moisés, que significa tirado das águas, ou aquele que saiu de dentro do mar, né? Então, a revelação a qual o Senhor entregou para José foi o seguinte: aqui uma revelação em sonho, como um alerta. É tipo assim: eu tenho um sonho com um parente meu, e Deus fala para mim, fala para ele, fala para ela, né? Essa revelação é chamada de revelação em sonho. É quando Deus te revela em sonho algo sobre alguém, né? E aí Deus te incomoda, primeiro, para você orar. Segundo, para você falar, né? Primeiro, antes de falar, tem que ter a confirmação. Para tu não falar uma coisa que o Senhor não mandou você falar. Aí você vai estar trabalhando para o vento. Então, a revelação, né, ela é geral, né? Qual é a maior revelação? É Jesus Cristo. Qual é a outra maior revelação? É a sua palavra. Então, essas revelações que Deus te dá, isso não é demônio, não, né? Se você é um crente que teme ao Senhor, o demônio não vai te usar para dar revelação para ninguém, não. É o Senhor que está te revelando alguma coisa. Pode ser para o pastor, pode ser para um membro da sua congregação, pode ser para qualquer um. Aí Deus falou com você:
fala para o seu irmão, fala para a sua irmã, isso, né? Eu entendo o seu ponto de vista, porque você vai falar, vão falar que você quer ser o doutrinador, a doutrinadora, quer ser o santarrão de plantão. Aí o que você faz com a revelação? Você cava um buraco e enterra a revelação que Deus te entregou. Aí o que acontece com a tua casa? Primeiro, o vento sopra. A sua família passa provação. Ah, vamos na Bíblia. A Bíblia diz, no capítulo 2, 3 e 4 de Jonas, que Deus disse para Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega. Jonas falou, não vou para Tarsis. E a Bíblia diz que ele pagou uma passagem e foi. E quando Jonas está no meio do mar, os marinheiros começam a ver, né, a tempestade batendo no barco. E a Bíblia diz que eles pegaram tudo que estava ali e jogaram para fora. Sabe o que o Jonas estava fazendo? Enquanto os irmãos estavam na peleja, enquanto os irmãos estavam orando, jejuando, buscando, Jonas estava dormindo. Né? Então, a Bíblia diz que Jonas, né, ele estava dormindo e lançaram a sorte caiu sobre a cabeça de Jonas. E a Bíblia diz que Jonas disse, é por minha causa que está acontecendo tudo esse reboliço. E a Bíblia diz que pegaram Jonas e jogaram Jonas do mar. O mar se acalmou. O peixe pegou Jonas e levou até a praia de Nínive. Sabe por que Deus permitiu isso acontecer com Jonas? Porque aquele povo só acreditava naquilo que saía de dentro do mar. Eles eram um povo idólatra. Eles adoravam os deuses do mar. E conforme Jonas saiu de dentro do mar, enrolado em algas, o povo acreditou na pregação de Jonas. E a Bíblia diz que quando Jonas acabou de pregar, ele sobe até uma montanha. Ele estava lá reclamando do sol quente. Deus vai e envia uma abobeira. Aí esse pé de abóbora refresca Jonas. Ele fica todo feliz pela abobeira. E diz a Bíblia que no outro dia o Senhor enviou um verme. E esse verme comeu toda a abobeira. Jonas começa a reclamar de novo. O sol bate na cabeça do profeta, ele reclama. Aí Deus vai enviar um vento calmoso. Aí Deus fala, Jonas, por que tu teve compaixão da bobeira e não teve compaixão dos 120 mil ninivitas? Não é porque Jonas sabia que Deus é misericordioso. Então, quando o Senhor nos dá um versículo, uma palavra, na direção do Espírito de Deus, e eu não falo para o meu irmão, para a minha irmã, acontece comigo o que aconteceu com Jonas. O vento sopra na minha cara de uma forma forte. Né? Então, porque a revelação, quando Deus te dá, ele te incomoda para você falar. Né? E segundo, não é você pegar uma faca e querer maltratar os seus irmãos, não. Revelação, ela vem acompanhada também da sabedoria. Né? Certo? Quando for entregar uma revelação para aqueles irmãos que conhecem o livro sagrado, a palavra de Deus, o Senhor dá sabedoria para que o irmão venha compreender aquilo que o Senhor está falando. Então, que o Senhor venha te ajudar, né? Não estou aqui para te machucar, estou te explicando o que eu entendi sobre revelação, né? Para você saber algumas coisas que às vezes você não tem tempo, né, para poder estar estudando. Então, o propósito desse canal aqui é te ajudar, né? Esse canal é para te ajudar. Por isso que eu falo para você, tudo que eu falar aqui, eu falo dentro da Bíblia. Falo para você, abre o livro tal. Quando tu for ver, você vai conferindo tudinho e ver se vai batendo. Né?
Abre a sua Bíblia aí, em Mateus 11, versículo 25, que diz assim. Ó, daquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos, né? Então aqui Jesus está dizendo: Pai, graças te dou, né? Que Deus oculta as coisas dos sábios e dos instruídos e revela aos pequeninos, né? E conforme Deus, Ele revela as suas coisas para os pequenos, né? O que é uma pessoa pequena, né? É aquela pessoa que fala: Senhor, eu dependo de Ti. O Senhor é meu Deus, o Senhor me dá direção, o Senhor me orienta. Eu não sou nada, eu sou pó, sou cinza. Eu sou menor. É aquela pessoa que se humilha diante do Senhor. Aí Deus vai e revela para essas pessoas as coisas maravilhosas. Então, primeiro, quando Deus te revela alguma coisa, você tem que ser o primeiro a acreditar. Que não adianta nada, Deus vai, usa um vaso, fala contigo e você não dá crédito. Por isso que às vezes as coisas ficam travadas na minha, na sua vida. Porque às vezes a gente não dá crédito àquilo que o Senhor está falando. Fazemos ouvido de mercador. O pastor fala, o presbítero fala, as irmãs falam, vem pregador de fora prega, vem vaso de fora fala. Aí o que eu faço? Eu vou esperar Deus descer do céu para falar comigo? Não, Ele já falou comigo, com você várias vezes. Então, Deus, Ele revela as coisas para os pequenos. Por que Deus revelou as coisas para Daniel? Porque Daniel, né? Agora é um ponto que vai mexer com o seu sentimento. Deus revelou para Daniel, porque Daniel estava em constante oração, certo? E jejum. Então, automaticamente, quando eu estou em constante oração ou em constante jejum, o Senhor me revela algo profundo, algo intenso, algo que mexe comigo, né? Então, toda vez que a gente tiver a oportunidade de estar buscando, de estar jejuando, vamos cair para dentro. Que aí Deus vai começar a abrir, né, os céus. Né? Então, o Senhor é Deus. Né? Abra a sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 16, versículo 17. Ó. Que diz assim. Ó. Vamos pegar o 16. Ó. 15. Ó. Ao 15. Ó. Disse-lhe ele, em vós que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Né? Essa revelação eu chamo revelando segredos, revelações de segredos, coisas profundas. A Bíblia diz que Jesus faz um questionamento aos discípulos que estavam ali e perguntando quem eu sou. Aí vamos falar, é um dos profetas, é Elias, é Jeremias. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, né, disse: És o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas só que Jesus não tinha falado para ele nada. Aí Jesus disse: Bem-aventurado, né, feliz,
És tu, Simão Pedro, filho de Barjonas. Né? Então, o Senhor falou com Pedro, bem-aventurado, né? Porque Pedro ele andava numa ligação muito fora do comum para revelar o que está no coração de Jesus Cristo, irmão. Que Pedro disse bem claro. Esse irmão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, o Espírito Santo do Senhor, revelou para Pedro que estava dentro do coração de Cristo e quem era Cristo de verdade. Né? Porque o Senhor ele tem esse poder de revelar para você algo sobrenatural. Porque ele é Deus, né? Deus, ele tem esse poder, né? Ó. Lucas, capítulo 2, versículo 26. Ó. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Né? Aqui fala que o Espírito Santo revelou a Simeão e Ana. E aí, eles começaram a buscar, começaram a clamar. E conforme eles clamaram, quando José chegou, né, porque o Espírito Santo, primeiro, ele revela o oculto, o escondido e o profundo. Segundo, ele testifica a revelação que entregam para o vaso. Porque, terceiro, ele fala com o vaso antes. Não existe, né, esse negócio, o Senhor, ele quando revela algo sobre a minha vida, ele já falou comigo. De alguma forma ele fala. Então, aqui estava esse casal, né, adorando a Deus. E o Espírito do Senhor falou para eles, ficai aí no templo, que Jesus vai vir. E quando chegou José e Maria, que eles olharam e viram, aí ele respondeu, versículo 30, pois já os meus olhos viram a tua salvação. 31, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Né? Então eles ficaram impactados com a revelação de Deus. Porque o Senhor, quando revela, irmão, quando o Senhor revela, vou esclarecer para você algo aqui. Ele não traz confusão. Né? Às vezes Deus dá uma revelação para o irmão te entregar, né? E você fica turbado, fica perturbado. Por quê? Porque essa revelação, ela não condiz com a tua petição. Por isso, temos que tomar cuidado com as revelações que nós ouvimos, com as pregações que nós ouvimos. Se a pregação está de acordo com o que está escrito na Bíblia, dá glória. Se não tiver, ora. Ó. Lucas 10, 22. Ó. Tudo para o meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. Aquele que o Filho quiser revelar. Né? Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Então, Jesus está dizendo que ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Aquele a qual o Pai quiser revelar. Se o Deus Todo-Poderoso quiser revelar algo profundo sobre as nossas vidas, Ele revela, Ele é Deus. Deus, Ele não precisa de ninguém não, Ele é Deus, Ele é soberano. Ele faz a sua vontade como quer, como lhe apraz.
Nós que precisamos de Deus, né? Agora eu vou entrar numa intensidade, irmão, que eu já estou até suando aqui, irmão. Essa que eu vou falar agora, você vai falar, Senhor. Revelações do coração de Deus, através do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Ó, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo, ele penetra lá dentro do coração do Todo-Poderoso, né? E começa a revelar as coisas que estão lá. Porque o Espírito Santo, ele é de Deus. Ele é uma pessoa, né? Ele penetra até o íntimo de Deus e conversa com o Todo-Poderoso, porque ele é o Espírito Santo de Deus. Ele tem essa autonomia, né? Então, quando Deus usa um irmão, uma irmã, para falar algo, né? Automaticamente o Espírito Santo vai ser o canal ao qual Deus vai utilizar para usar, para falar para mim e para você. Porque o Espírito Santo, ele entra lá no íntimo, lá no interior, né? Ó, 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus conhece Deus como ninguém. Só Ele sabe o que está no coração do Senhor, né? Então o Espírito Santo, ele faz algo sobrenatural, irmão. Então, porque você tem que compreender que o Espírito Santo, ele não é uma força ativa. O Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele testifica, ele confirma o que está no coração do Todo-Poderoso. Por quê? A Bíblia diz que quando o Senhor usava os profetas para falar para o povo, era só a testificação do que estava no coração do Todo-Poderoso. Porque Deus, ele não desce, mas ele enviou quem? O Espírito Santo. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou e foi para a glória, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio lá em Atos 2, né, cumprindo-se o dia de Pentecostes, e veio o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele desceu, né? Então o Espírito Santo, quando ele fala, é a testificação do que já está no coração do Todo-Poderoso. Então, porque o Espírito Santo é Deus, né? Então, quando ele chega a falar com você, quando ele chega a falar comigo, é aquilo que já está no coração de Deus há muito tempo. Aí Deus vai dar ordem, né? E aí o Espírito Santo vai e tem autonomia para poder falar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade, né? Direcionada por Deus para falar. Mas hoje, o Espírito Santo não tem liberdade em muitas igrejas. Porque se ele realmente falar o que está acontecendo, vão jogar ele para fora, né? Mas nesse canal aqui, ele tem total liberdade, né, para falar. Total autonomia, porque ele é Deus, né? Abre a sua Bíblia aí, em Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Ó, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, tá? Então Paulo está dizendo, eu não aprendi com homem algum,
Mas o Senhor me revelou. Paulo aprendeu através da revelação. E quem é que dá a revelação ao homem? Quem é que dá a revelação? É o Espírito Santo, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Jesus. E ele disse, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Né? Então Paulo aprendeu com Jesus Cristo. Claro, nós temos líderes para isso, para nos ensinar. Mas Jesus Cristo, ele continua sendo o melhor e maior professor de todos. E ele nos dá explicação de tudo, porque ele é o melhor de todos. Né? Jesus é o maior professor. E sabe quem é o aluno de Jesus? No livro de Provérbios diz que a sabedoria diz, eu era o seu aluno. Então, Jesus é o Pai da eternidade. Jesus é o príncipe da paz, a estrela da manhã. Então, se ele é Pai, então a sabedoria diz, eu sou o seu aluno. E eram muitas nossas delícias. E a sabedoria disse mais além, que ela viu ele formando os montes, fazendo os céus e a terra. E ela disse, eu era o seu aluno. Então, Jesus veio, né, como um ser humano, cheio de graça e de verdade, num corpo sem pecado. Né? E aí Jesus começou a ensinar, a instruir. E aí Jesus, né, começou a pregar. E aí Jesus revelava o que estava no coração, né? Porque o Espírito Santo penetrava dentro do coração das pessoas e entregava tudo para Jesus e Jesus falava. A Bíblia diz que tinha um homem acamado, né, de Marcos 2, paralítico de Cafarnaum, e quando desceram ele até Jesus, aí Jesus olhou para todos e disse, porque arrazoais isso em vossos corações, para vocês saberem que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Disse Jesus ao homem, filho, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Pega. Jesus, quando eles chegaram, a casa estava cheia. Desceram o paralítico pelo telhado. O paralítico parou na frente de Jesus. Jesus disse, teus pecados estão perdoados. Jesus não falou antes, não, você pode ir. Jesus primeiro, ele perdoa os pecados. Né? É igual quando a pessoa aceita Jesus. Ele perdoa os pecados, todos. E fala para mim e para você, levanta. Né? Então, aí a Bíblia diz que Jesus disse para ele, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Pegou? Ele entrou por onde? Pelo telhado. Saiu por onde? Pela porta. Você entra na igreja de um jeito, você sai transformado. Você entra na presença de Deus de um jeito. E quando o Espírito Santo palestra com você de uma forma forte, você sai, né, regozijante, você sai totalmente feliz. Você entra na igreja triste, com o coração ferido, amargurado, pelas palavras que falaram para você, que te machucaram. Aí quando um irmão, uma irmã, ora por você e ministra a bênção sobre a tua cabeça, quando acaba o culto, você sai da igreja como? Você sai totalmente leve. Porque eu não conheço um crente que quando entra dentro de uma igreja e sai da mesma forma. Né? Quando eu entro da igreja, eu tenho que sair diferente. A cada culto nós temos que sair diferente. Né? Porque não tem ninguém santo. Se for pela Bíblia, nós somos santificados. Né? Então,
Porque Deus, Ele sabe o que faz na nossa vida. Porque Deus, Ele tem poder, né? Então, as revelações que Deus te dá é algo forte. Ó, Gálatas capítulo 2, versículo 2. Ó. E subir por uma revelação, ele expôs o evangelho que pregou entre os gentios, particularmente aos que estavam em cima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão, né? Então aqui é a revelação através do evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho transformador, que é um exemplo. A pessoa, a mulher é meretriz, aceitou Jesus, largou aquela vida. O homem é drogado, aceitou Jesus, largou aquela vida, né? Então, o evangelho, a palavra de Deus, ela transforma. Igreja não transforma ninguém. Pastor não transforma ninguém. Irmão não transforma ninguém. Sabe quem transforma? Aqui, ó, na minha mão. Se você pegar esse livro que está aqui na minha mão e você ler constantemente, você vai ter uma vida transformada. Que livro é esse, irmão? A Bíblia. É a única coisa que pode mudar a minha vida e a sua vida, né? É a palavra de Deus, através da pregação, do ensinamento. Pode mudar, né? Mas eu tenho que dar crédito, né? Então, as revelações que Deus te entrega, ela pode revolucionar o mundo, né? E as revelações, ela causam um impacto tremendo. Efésios 3:3. Ó, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima um pouco vos escrevi, né? Então a revelação que Deus entregou para Paulo na carta de Efésios, ele explica bem claro. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima um pouco em vós, né? Então a revelação é algo sobrenatural, né? E Deus revela os seus mistérios, né? Então a revelação, né, é Deus revelar para você segredos, né? É Deus mostrar para você segredos. Que segredos é esse, irmão? Segredos que está aqui dentro do meu coração. Segredo que está no coração de cada cristão. Porque Paulo diz, né, que ele tem a unção e depois da sua glória em vaso de barro. Então, a revelação, né, ela é algo que mexe com a pessoa, né? Às vezes a pessoa te entrega uma revelação que você fica impactado. Tu fala, meu Deus, que profundo! Você fica admirado. Sabe por que você fica admirado? Porque o Espírito Santo já testificou isso contigo, né? Então, vamos aprendendo a cada dia um pouco mais. Né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que diz assim a palavra de Deus: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho,
para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Então Pedro está dizendo, né, que foi revelado, né, e foi revelada a palavra. Então, conforme a palavra foi revelada, né, através dos profetas, e aí chegou até Pedro, e aí Pedro vai falar, e os quais foi revelado, que não para si mesmo, mas para nós, ele ministrava estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Então Pedro está dizendo, foram reveladas. Aquilo que está sendo transmitido para vocês foi revelado. Então, automaticamente, a revelação que Deus deu foi passando de geração em geração. E aí essa revelação chegou até Pedro. E Pedro diz, e foi revelado não para nós mesmos, né? E aquilo que foi ministrado. Porque a revelação ela faz a sua vida refletir, né? E quando Deus dá uma revelação que fala acerca de livramento, né? Aí tu fala, a pessoa realmente, irmão, Deus me deu um livramento ontem. E a revelação, quando é entregue, a pessoa, o que a pessoa faz? Ela testifica, fala, irmão, Deus te usou. Então, revelação. João capítulo 1, versículo 31. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel. Vi eu, por isso, batizando com água. Então, João Batista, né, ele está dizendo, eu não conhecia, ele não conhecia Jesus. Mas João Batista veio para anunciar a vinda, né, do Senhor. João Batista era primo de Jesus, né? Filho de Zacarias e Isabel, que Isabel era prima de Maria. Então, eles tinham um grau de parentesco muito profundo. Mas João Batista veio para anunciar o caminho do Salvador. E ele mesmo disse, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel. Vi eu, por isso, batizo com água. Então João Batista veio, nasceu, começou a pregar no deserto, ficou muitos anos pregando, anunciando o batismo do arrependimento. O evangelho dele era arrependimento, era mudança de caráter de vida. E aí a Bíblia diz, do 29, que quando João está lá pregando, a Bíblia diz que veio Jesus, né, andando. E a Bíblia diz que Jesus vai e disse, me batiza. Aí João Batista disse, eu que careço de até ti, vem tu a mim. Jesus disse, me batizas, para que se cumpra as escrituras, né? Então, eu quero frisar algo aqui. Quando você aceita Jesus, automaticamente o pastor vai te dar o discipulado. O que é o discipulado? Instrução acerca do batismo nas águas, do batismo, né, com o Espírito Santo e com fogo, né? O pastor vai te instruir sobre tudo isso, para que quando tu for batizar, você venha se batizar com a consciência, entendendo que você não vai mergulhar numa água, você vai enterrar a velha criatura, você vai sepultar a velha criatura, né? Esse ensinamento, esse estudo, vai ser para outro dia, né? É só uma pincelada do que é um batismo. A palavra batismo, né, ela vem da palavra submergir, né, que é a junção de duas palavras que para você é mergulhar, né, ou
quando a pessoa vai se batizar, o pastor mergulha a pessoa até o final e levanta. Né? É submergir, né? É mergulhar. Então, e quando você levanta, aleluia, quando você levanta uma nova criatura. Claro, não existe ninguém santo. Quando nós se batizamos, automaticamente nós temos que olhar no espelho e falar: Senhor, eu vou ter que lutar contra mim próprio, eu vou ter que lutar contra eu mesmo, né? Então todos que são batizados lutam contra si próprio, porque tem que vencer a natureza carnal, tem que vencer a natureza humana. Então é uma luta entre a carne e o espírito, né? Então, conforme você se batiza, você tem que lutar contra algumas coisas que eu vou te dizer. Primeiro, contra o mundo. Segundo, contra o principado, potestade, hoste. Né? Então, quando você luta contra essas batalhas, automaticamente você se torna um vencedor e um fortalecido no Senhor. Então, e conforme você vai descendo as águas, você tem que enfiar na sua mente que você é uma nova criatura. Não é que você vai morrer fisicamente, mas espiritualmente você morreu para o mundo e está vivo para Deus, né? Então isso, né, é algo forte. Vamos continuar. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11. Ó. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, revelações através dos prodígios, né? Através das maravilhas que Deus faz. Né? Eu quero falar para você que você já é um milagre. Só de você estar vivo na presença de Deus, já aceitou Jesus, você já é um vencedor. Né? Porque uma das batalhas que os crentes passam é na família, é no meio da vizinhança e é na congregação. São 3 batalhas. Tipo, você passa a batalha com os seus parentes. Deus te dá uma revelação para falar, tu fala, a pessoa fica bicudo com você. Segura. Com o vizinho. Aí tu vai falar algo com o vizinho não aceita, ele fica chateado contigo. Na igreja, tu entrega uma revelação para o irmão da igreja, o irmão fica com raiva. Então essas são 3 batalhas que nós cristãos passamos no nosso dia a dia. Né? Mas você tem que continuar indo em frente. Agora, essa revelação é através de Jesus Cristo. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, a revelação através de Cristo, né, é porque a humanidade estava deturpada, estava se afogando nas coisas ilícitas. E veio Jesus, né? A revelação de Deus começou a falar, instruir. Então, a revelação, ela, quando é falada com profundidade, ela abre os olhos dos cegos, abre os ouvidos dos surdos e abre a boca do mudo, né? É isso que Jesus fazia. Jesus, ele veio com o seguinte propósito, qual? Pregar e ensinar. Esse é o propósito que Jesus veio, pregar e ensinar.
O que é uma pregação? A pregação é um sermão ao qual o Senhor dá um homem de Deus, um profeta, e ele vai e prega. Estudo é muito mais profundo, porque o estudo você tem que examinar o texto para você não falar aquilo que não convém falar. Entendeu? Então, irmão, Deus, ele, né, tem várias formas de falar, né? Abre a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 3, 1. Ó. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. 4. E vendo o Senhor que se virara para lá, a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Né? E diz, 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. 20. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Então Deus se revelou para Moisés, né? Porque Moisés, ele estava cuidando das ovelhas de Jetro, e a Bíblia diz que Moisés vai, né, até o local onde estão as ovelhas. E quando Moisés está indo, naquele tempo, as sarças ardiam, né, e queimava rápido. E agora Moisés está vendo a sarça, ela ardia e não se consumia. E Moisés falou assim: eu vou lá ver essa maravilha. Né? E a Bíblia diz que Moisés foi lá e viu, né, essa maravilha. E conforme Moisés viu essa maravilha, o Senhor se revelou, né? O que é revelação? Vamos recapitular. É dar a conhecer Deus. Ele quer que você o conheça. Deus quer que eu o conheça. Como? Através da palavra, através dos sonhos e visões. Porque Deus, ele quer que nós o conheçamos, né? Porque Deus, ele tem um propósito, um projeto na tua vida, na minha vida, que ele quer se revelar para você de alguma forma. Então, para Deus se revelar de alguma forma, nós temos que deixar Ló de lado, né? Nós temos que sair do nosso mundo natural, certo? E entrar no mundo sobrenatural. Que mundo é esse, irmão? É o mundo de Deus. Quando você entra no sobrenatural de Deus, a Bíblia diz, né, que quando Moisés ele vai e sobe o monte, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias. E Deus revelou coisas extraordinárias para Moisés. Pegou? Quando você se aprofunda na presença de Deus, Deus revela para você o que não revela para mim. Porque Deus, aleluia, ele tem o poder de revelar os segredos, né? Ele tem poder de revelar os seus mistérios. Então Deus tem poder de se manifestar a você de alguma forma. Porque esse estudo, irmão, é sobre revelação, irmão. É algo profundo, é algo que vai te impactar quando você vê, né? E aí Deus disse para Moisés: eu sou o que sou, enviou a voz. E a Bíblia diz que Moisés, quando ele vai subir um monte, Moisés não quer só aquela experiência, mingau, né? Café com leite. Moisés quer algo sobrenatural.
Então, se você quer algo sobrenatural, você tem que fazer algo que venha tocar o coração de Deus. Aleluia! Como você toca o coração de Deus? É você compreendendo as revelações que Ele te dá. É você compreendendo que a palavra dele é real. Né? Abre a sua Bíblia aí, irmão, na 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo é o 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Que diz assim, ó. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder. Então Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica, através da revelação divina, quando o Senhor se manifestar, né, do céu, com seus anjos do seu poder. Então Paulo está alertando a igreja sobre o arrebatamento, que é uma das revelações também, né? Que às vezes as pessoas esquecem de falar, Jesus está voltando. Eis que cedo vem, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O meu galardão está comigo, né? Então, eis que venho sem demora, muitos a tempo tardia, né? A volta do Senhor, mas você não vinha ter por tardia, né? A volta do Senhor, porque a igreja está esperando o Senhor Jesus Cristo voltar. A igreja está confiando nessa revelação, a qual foi passada de pais para filho, a qual foi passada de geração em geração, avisando, Jesus Cristo voltará, Ele vai voltar. É como no dia de Noé, casava e dava-se em casamento, e o povo está acreditando, nós acreditamos que Ele vai voltar, nós acreditamos nessa revelação, né? Que Ele vai voltar, né? A revelação é expor, dar a conhecer a verdade divina, né? Então, irmão, conforme você compreende que a revelação é divina, fica mais fácil de Deus trabalhar. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Ó. Que mediante a fé estais guardado da virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. Então, essa revelação que Deus deu para Pedro, está apontando para os dias de hoje, né? Que nós estamos vivendo, irmãos, o último dia da igreja, último segundo da igreja de Cristo. Nós que somos a igreja, eu, minhas irmãs que são cristãs, nós somos a igreja, minhas sobrinhas que são da igreja, nós que somos a igreja viva. E vem um recado para você que é agarrado à parede, né? Deus veio buscar a igreja, não a parede. Pegou? Então, irmão, que você venha entender qual é o propósito de Deus. Abre a sua Bíblia aí em Salmos, né? Já estou caminhando para o final, irmão. Fica comigo aí mais um pouco aí. Salmo 111, versículo 6. Ó, mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações, né? Aqui a palavra diz que Deus, né, mostrou ao seu povo o poder das suas obras,
dando-lhe a herança das nações. Então aqui Deus se revelou para o povo de Israel e mostrou o seu poder. Conforme Deus mostrou o seu poder, né? A maioria do povo acreditou, né? Então, mas só que poucos acreditam, irmão. Que você vem acreditar nas revelações que o vaso entrega para você, que o pastor fala para você, que o irmão prega para você. Porque às vezes é um livramento que Deus quer te dar, mas pela sua incredulidade, fica difícil do Espírito Santo te revelar as coisas. Né? Abre a sua Bíblia aí, Isaías 53, versículo 1. Ó, quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou? O braço do Senhor, né? Essa revelação eu chamo revelação através da pregação, né? Deus pode usar o irmão para pregar a palavra e através da pregação o Senhor ministrar no coração dele revelações. Alai, Jomanaraio, e Calaio, e Jomineraio. E aí quando o irmão está pregando você sente o impacto. Você sente o teu corpo reagir àquela pregação. E aquela pregação causa em você um impacto. Porque o que é uma pregação? É uma revelação que Deus dá para o irmão. E através desse texto que o irmão prega, o Senhor começa a desenrolar o rolo. E através desse rolo desenrolado, essa pregação começa a palestrar com você, né? Revelação através da palavra, da pregação de Deus, né? Porque às vezes você vê uma pregação no YouTube. Eu já vi muitos, irmão, muitas pregações. Eu falo, Senhor, essa pregação é tão boa que ela palestra conosco, ela mexe aqui dentro. É uma palavra profunda, irmão, né? Porque o Senhor, Ele sabe como falar contigo, né? Abre aí, Êxodo 16. Êxodo 16, versículo 10. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então, conforme Arão falou com o povo, a glória de Deus se manifestou, Deus se revelou para o seu povo, né? Talvez você está pedindo ao Senhor, se revela para mim. Talvez você está falando, Senhor, eu quero que o Senhor se manifeste, né? Às vezes Deus te incomoda para você orar de madrugada, porque Ele quer conversar contigo na madrugada. Ele quer conversar contigo através da oração e do jejum e da leitura bíblica da sua poderosa palavra. Então, automaticamente, irmão, o Senhor sabe como falar contigo, comigo, né? Abre a sua Bíblia aí, Êxodo 33, versículo 12. Ó, porque há de falar aos egípcios, dizendo, para o mal os tirei, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra. Toma-te da ira do teu povo, do teu furor, e arrependa-te desse mal contra o teu povo, né? 23. E ele me disseram, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra, né?
Então, né, o povo, no Êxodo 30, né, e 2 que eu li, o povo estava idolatrando os bezerros. Êxodo, né, diz assim, versículo 12, ó. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fale subir este povo, porém não me faz saber quem há de enviar comigo. E tu disseste, conhece-te porque por teu nome também achaste graça aos meus olhos. 23. E havendo eu tirado da minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então aqui, no 33, Moisés está orando a Deus para que Deus vá com ele. Mas só que o povo tinha feito coisa muito errada. E Deus disse, o meu anjo vai, né? Por quê? Porque se Deus fosse, Deus iria matar o povo. Porque o povo estava na idolatria, né? E Deus não se agrada disso, né? E Deus revelou, né, a Moisés, lá no monte, o que estava acontecendo. Talvez você ache que Deus não revela ao pastor aquilo que você faz de errado, você está enganado. Deus revela aos pastores. Deus revela. Deus é Deus, irmão. Deus revela, Deus mostra. Mas só que o pastor não vai falar o seu nome para não te envergonhar. Mas se você continuar nessa tua vida de erro, de pecado, o pastor vai ser obrigado a falar o seu nome no microfone para você nunca mais fazer isso. Mas Deus está te avisando, para com isso, para. Deus está revelando, melhor você parar, né? Êxodo 34, versículo 4. Então, ele lavrou 2 tábuas de pedra. Como as primeiras, levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E disse o Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque teu povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Né? E conforme Moisés está lá no monte, né? Aí Moisés vai e pede para que o povo, né? Para que Deus, melhor dizendo, né? Venha perdoar o pecado do povo, né? Mas só que Deus, ele é justo, irmão. Deus é santo. Agora, essa revelação, eu a chamo revelação através da natureza. Salmos, capítulo 19. Versículo 1 em diante. Ó. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem falar, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs-se uma tenda para o sol, ao qual o noivo sai do seu tálamo e se alega como um herói a correr o seu caminho. Sua saída é desde a extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos
juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, é mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha, libertador meu. Né? Então, aqui, através da natureza, Deus, né, se revelou. Como? Porque Deus criou as coisas, Deus criou os céus, a terra, tudo através da sua palavra. Mas quando ele foi fazer o homem, gente, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Porque Deus é Deus, irmão. Né? Abre a sua Bíblia aí, no livro de Salmos, 97, 6. Ó, os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Então, o céu anuncia, né, a sua glória, sua justiça. Então, os céus anunciam a justiça de Deus, e todos os povos veem a sua glória. Então, quando você olha para o céu, você vê a justiça de Deus, né? Porque Deus, ele tem se revelado através da natureza, né? O que é revelação? Você descobrir coisas como você nunca descobriu, né? A revelação, eu comparo a revelação com um poço bem fundo. Que isso, forte, hein? E quando tu vai, pega a caçamba e joga lá dentro, você quer alcançar algo. Então, quando você se esforça, né, você quer revelações de Deus. E aí tu jogou a caçamba, você quer água, né? Mas e se a tua corda ela for de 1 metro e o poço for de 50 metros de fundura? Será que com 1 metro de corda você alcança 50 metros? Não. Para alcançar 50 metros, você tem que ter uma corda de 55 metros. Que aí você vai jogar a caçamba ou o balde, e quando tu puxar, você vai sentir o peso, né? Porque você quer a revelação, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que pagar o preço. Você quer ser um pregador, você não pega na Bíblia. Você quer dar ensinamento, você não pega na Bíblia. Né? Então, a revelação, ela tem que ser conhecida. Todos têm que conhecer a revelação, né? Que é Jesus Cristo. A maior revelação de Deus para a humanidade é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é a única e maior revelação, né, para a humanidade. E a palavra é a revelação de Jesus Cristo para o mundo, né? Jesus Cristo é a revelação de Deus para a humanidade. A palavra é a revelação de Deus, de Jesus Cristo para o mundo, né? Então, automaticamente, a Bíblia diz que a palavra de Deus é inspiração divina. 40 autores, usados por Deus, escreveram a Bíblia num período de 1.600 anos antes de Cristo, né? Automaticamente a Bíblia já estava sendo trabalhada.
Então, a Bíblia Sagrada ela foi escrita em 3 idiomas, né? É no grego, no hebraico e no aramaico, certo? O Antigo Testamento, ele é todo escrito em aramaico e hebraico. O Novo Testamento tem o grego, mas qual é o grego? O grego koiner, certo? Então o Novo Testamento é mais fácil de você compreender, porque foi escrito no grego. Só que o Antigo Testamento foi escrito no aramaico, né? E no hebraico, entendeu? Por isso que você tem que ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento para você compreender o texto, né? Essas são umas informações que vale a pena você aprender um pouco. Então, Salmos 145. Versículo... Salmo 145, versículo 11. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Versículo 13. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. Então as revelações, né, ela foi passada pelo tempo, né? Começou lá, quando Deus falou com Adão, e aí foi passando, Adão foi passando, Adão tropeçou, caiu, né? Deus vai, expulsa ele do jardim do Éden, coloca ele numa terra para lavrar, né? Caim mata o seu irmão, Noé faz a arca, né? Abraão sai da terra, da sua parentela, Isaac se casa, a Bíblia diz que Rebeca tem filho, tem Esaú e Jacó, Jacó vai ter que fugir para Padarã, depois Jacó se acerta com o irmão, se casa com Raquel, a Bíblia diz que Jacó tem as 12 tribos, dessas 12, um é vendido, José, fica no Egito, depois Jacó vai, né? É restituída, Deus chama Moisés para a obra e revela as palavras para Moisés. Moisés escreve, né, o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Deus revela a sua palavra através dos juízes, usando vários juízes, usando Gideão, usando Débora, e através das revelações que eles falavam para o povo. Enquanto aquele juiz estava vivo, o povo temia. Depois, aquele juiz morreu, veio Gideão, o povo ficou vários anos preso, Gideão libertou o povo, depois veio o Jefité, e depois veio Sansão, e depois de Sansão veio Samuel, que foi o último juiz, e depois de Samuel veio a geração profética, e começou a Samuel a instruir o povo, orientar o povo, e depois da geração profética veio a linhagem dos reis. Deus usava os profetas, né, para falar com os reis, mas só que os reis, a maioria não dava ouvido, né? Então, automaticamente, aí foi passando a linhagem dos reis, foi chegando a geração dos profetas menores. Deus usava os profetas menores, falavam, mas o povo não dava ouvido. Deus revelava as coisas para os profetas menores, como Oséias, como Obadias, Abacuque, né? A Bíblia diz que Abacuque ele vai orar ao Senhor, ele vai questionar algumas coisas, né? E o Senhor disse: por que tu está assim, Abacuque? Aí Abacuque disse: porque Israel não está obedecendo. E aí Abacuque vai pedir no capítulo 3, aviva, Senhor, a tua obra, né? Então, porque Israel estava passando a dificuldade, e a Bíblia diz que o Senhor é o Deus da providência, mas ali Deus queria provar
queria provar a confiança do povo. No versículo 17 em diante, que diz: todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Né? Então, e aí Deus foi usando os profetas. Usou o profeta Ageu, porque o povo tinha abandonado a casa do Senhor. O profeta Ageu exorta o povo a voltar para casa, uma revelação que Deus estava revelando. E a Bíblia diz que o povo, a maioria não dava ouvido. Aí Deus vai e revela o profeta Zacarias, falando acerca da escatologia. Que escatologia? É a doutrina das últimas coisas. E a Bíblia diz que o povo não dava muito ouvido a Zacarias. E aí agora Deus vai revelar ao profeta Malaquias, né, no capítulo 1 de Malaquias, a Bíblia diz que o formalismo de Israel, dos sacerdotes, é a ingratidão do povo. Né? O povo estava ingrato com Deus, pegava qualquer animal e dava para Deus como sacrifício. E Deus disse: eu não quero animal mancado, não quero animal com o testículo inchado. Deus quer animal perfeito. E agora Deus vai orientar os homens, né, acerca do matrimônio. E agora Deus vai orientar o povo acerca dos dízimos, das ofertas. E agora Deus vai orientar no último capítulo acerca de João, que ia vir, da virtude de Elias. E aí o povo não deu muito ouvido. Veio João, né, aleluia, pregando o batismo do arrependimento. O povo falou que João era louco. E a Bíblia diz que João, ele denunciou Herodes, né? A Bíblia diz que ele denunciou porque Herodes estava em adultério, né? E a Bíblia diz que Herodes tinha pegado a esposa de Filipe, seu irmão, estava com ela. E a Herodíade vai, né, pede um presente, a cabeça de João. A Herodes vai, manda degolar a cabeça de João Batista. Diz a Bíblia aqui também, Tiago, por pregar a verdade, né, Herodes vai, fica tão feliz e manda degolar Tiago. E diz a Bíblia que muitos foram mortos por causa da revelação divina. Eu quero falar para você que tem uma Bíblia. Se prepara, porque a perseguição virá. Você que tem filho pequeno, se prepara, porque a perseguição virá. Porque vão fazer chacota com você. O Senhor está falando para mim falar para você. Se prepara. Cai para dentro da palavra. Né? Vai ter época. Né? Hoje é dia 22, certo? De fevereiro de 2021, grava essa data. Né? Vai ter dias que você não vai poder estar com a Bíblia na mão. Vai ter dia que você não vai poder ir para a igreja. Vai ter dia que você vai querer ir no monte e não vai poder. Então você que pode ir para a igreja, vai. Não interessa se você está doente, se você está passando mal. Vai a si mesmo. Não larga o seu pastor. Não deixa o seu pastor na mão. Se na tua igreja tem culto de insulto, de ensinamento, vai. Se tem consagração, troca o dia de serviço e vai. Porque você tem que a cada dia estar na presença do Pai. Né? Porque nós estamos estudando sobre revelação, irmão. Então, que você venha entender que esse estudo aqui, irmão, não é para atacar a sua igreja, é estudo sobre a revelação, a palavra de Deus. Né? Abre a sua Bíblia aí, Isaías, o profeta messiânico, capítulo 40. Né? Revelação através da palavra. Versículo 5. E a glória do Senhor se manifestará,
e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Então, revelação através da palavra, né? Que através da palavra de Deus, Deus pode te dar revelações profundas, irmão. Revelações fortíssimas. Mas só basta você acreditar, né? Só basta você entender que a revelação é tirar o véu, né? Deus pode se revelar a você através de sonho, visão, revelação, através da palavra, através Deus revelar para o irmão algo sobre a tua vida que já falou contigo. O que é revelação? Revelação é Deus mostrar para o profeta o que está dentro do seu coração. Pegou? Isso é revelação. É Deus mostrar para um vaso o que está dentro do meu coração. E quando ele fala, você se emociona. Sabe por quê? Porque Deus já falou contigo. Né? Abre a sua Bíblia em Números, capítulo 12, versículo 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonho falarei com ele. Né? Aqui Deus está dizendo, se houver profeta, o Senhor se revela em visão, né? E o Senhor fala, continuando o tema, né? Revelações através da palavra de Deus, né? Através também do ensinamento, né? Porque Deus, ele se revela, né? Abre aí, irmão. Eu lembrei agora, né, baseado nesse tema. Livro do profeta Oséias, né? Eu vou fechar nesse aqui, irmão. Revelações através do conhecimento de Deus. Pegou? Que diz assim, 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, a revelação é através do conhecimento da palavra, certo? Conforme você se aplica a conhecer a palavra. Ô irmão, como é que se conhece a palavra? Vou te dar a dica. Comparando versão com as referências. Tipo, você pega um texto aqui, ó. Vou te mostrar aqui rapidinho. Ó. Aí tu pega o texto lá de Gênesis, que diz assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Esse aqui é o texto. Então, para você conhecer mais, você tem que ir nas referências que está no texto. Aí tu vai entrar lá em Provérbios 8:23, vai entrar em várias referências que fala desse texto, né? Então, através disso, você está conhecendo a palavra, né? Você tem que examinar as escrituras, porque ela de Deus testifica, né? Abre a sua Bíblia em Jó. Jó 33. 15. 33, 15. Ó. Olha só. Em sonho ou em visão de noite, quando caí profundo sono sobre os homens, e adormeceram na cama. Então abre os ouvidos dos homens, e sela a sua instrução, né?
Então Jó está dizendo que o Senhor se revela através de sonho. Né? Ele dá divina revelação em sonho. Como? Às vezes Deus te revela algo para um irmão, para um parente. Né? E aí Deus te incomoda para você orar. Né? Vou fechar aqui no Novo Testamento. Né? Porque Deus, Ele tem poder. Evangelho de João, capítulo 5, né? E 38, 39, ó. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não crê de vós. Ó, Jesus diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, essa última revelação é através das Escrituras, né, da palavra. Conforme você examina a palavra, né, a palavra tem o poder de mudar você. Né? Vamos recapitular. Deus revelou para Daniel o segredo que estava no coração do rei Nabucodonosor, certo? Então a Bíblia diz que Deus tem o poder de revelar os segredos que estão no coração do homem. Né? Segundo, Deus dá revelação através dos sonhos. Como deu para Faraó no tempo de José. Terceiro, Deus dá revelação através de visões, como deu para o João, né, da ilha de Patmos, né, a qual o Senhor mostrou para João. Aqui, ó. Né? Abre aí rápido, Apocalipse 1, que diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Né? O tempo está próximo. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Ó. Porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Né? Então, o Senhor foi e revelou para João aquilo que breve deve acontecer. Então, o Senhor está, através desse estudo, está falando para você, para mim, que nós temos que estar vigilantes, porque nós estamos nos dias finais da igreja. Você vê na mídia, você que tem celular, que acompanha as notícias, que vê nas redes sociais, você vê os escândalos do meio gospel.
A Bíblia diz, ai daquele que faz o escândalo, irmão. Então, nós temos que estar vigilantes. Temos que estar firmes, irmão. Temos que estar cada dia buscando a Deus, né? Então, irmão, que essa palavra, né, o estudo sobre a revelação, venha produzir dentro de você uma transformação. Que o propósito da palavra de Deus, o ensinamento, não é fazer você ficar com raiva daquele que está ensinando. É você entender o ponto de vista daquele que está ensinando. É você entender a visão daquele que está te ensinando a palavra, né? Que Deus te abençoe, que Ele venha te dar revelações profundas, que Ele venha se manifestar para você de uma forma gloriosa. Que Deus te dê graça, que Deus te dê saúde, que Ele prospere a sua igreja, que Ele prospere a sua família, seus vizinhos, que Ele abençoe a sua vida, né? Que a palavra venha fortalecer você. Levanta e resplandece, porque já vem a sua luz. E a glória de Deus resplandeça sobre você. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te anime, que o Senhor te ajude e te dê a paz. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te cubra com as muitas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.